Vamos agora para a lição da segunda-feira, onde vamos estudar sobre o custo do discipulado. E aqui é interessante que os discípulos vão iniciar agora um momento, o autor afirma isso, crucial na sua relação com Jesus, porque Jesus começa a dizer para eles, e nesta sessão que vamos estudar, 2 vezes Jesus vai falar do seu sacrifício, da sua morte, que convinha que ele deveria padecer nas mãos dos líderes e sofrer, ser morto e depois ressuscitaria após 3 dias. Nós sabemos da história desde o princípio, mas lembremos, os discípulos não sabiam. E esse era um assunto muito complexo para eles, eles não conseguiam ter o discernimento acerca do que Jesus estava tentando dizer para eles. Nós que sabemos, fica claro essa visualização, mas os discípulos não. A concepção que eles tinham para o ministério de Cristo era uma outra concepção. Não era um ministério que terminaria em morte e morte de cruz. Era um ministério que libertaria o povo judeu do domínio romano e eles, no reinado de Cristo, seriam ministros, teriam posições honrosas. Mas Jesus está mostrando para eles que não é assim que deveria acontecer. E Jesus, então, faz esta advertência. E olha que coisa interessante. Primeiro, ele aceita a declaração de Pedro de ser o Messias. Em seguida, ele apresenta o custo do seu messianato. Ele apresenta o custo do seu propósito. E Pedro, novamente, assim como surpreendeu a Jesus, confessando e reconhecendo como o Cristo, o Messias, Pedro agora chama Jesus à parte e diz: Senhor, não, isso não vai acontecer. E Jesus assume uma posição severa com Pedro, dizendo a Pedro: arreda Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim dos homens. Verso 33. Interessante que Jesus realmente foi duro com Pedro, porque se num momento ele foi guiado pelo Espírito de Deus, no outro momento Jesus tinha clara compreensão de que Satanás o havia usado, e ele talvez nem tenha se dado conta, muito possível não tenha se dado conta disso, porque com as melhores intenções ele não queria o sofrimento de Jesus. Mas ao não querer o sofrimento de Jesus, e ao dizer: não, mestre, isso de modo algum acontecerá, Pedro estava sendo um instrumento de tentação para afastá-lo do propósito de Deus para a sua vida. Jesus tolerou muita coisa na sua passagem aqui entre nós. Ele foi desonrado, ele foi rejeitado, ele foi humilhado, ele foi desprezado pelo seu povo, mas uma coisa Jesus não aceitou: qualquer interferência de qualquer pessoa, de quem quer que fosse, para cumprir o propósito da missão para a qual ele vier ao mundo. Lembra-se da intervenção lá da sua mãe e dos seus irmãos, que foram até ele com a desculpa de que ele estava muito cansado, não tinha tempo nem para comer. E Jesus diz: quem finalmente é minha mãe, quem são meus irmãos? É todo aquele que faz a vontade do Pai. A determinação de Jesus de cumprir a vontade do Pai, de cumprir o plano de Deus para a sua vida, era mais forte do que qualquer coisa. Isso é uma grande lição para nós. Será, querido amigo, amiga, meu irmão, minha irmã, será que a determinação que nós temos de cumprir o propósito de Deus para a nossa vida é tão firme assim, está tão determinantemente enraizada na nossa vida? Ou nós permitimos que certas influências possam nos desviar do propósito de Deus para nós? Afinal de contas, você sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida? Que plano Deus tem para você? Que propósito Ele tem para você? Eu me refiro, obviamente, claramente, há muitos membros de nossa igreja que vivem e atuam em profissões que não estão relacionadas diretamente com as atividades eclesiásticas. Os pastores e alguns obreiros, sim. Essa gente, que é a maioria do nosso povo, precisa ter claro isso, qual o propósito que Deus tem para a sua vida, ao colocar você lá onde você está trabalhando, ao colocar você onde você reside, ao levar você para uma universidade. Nós, aqueles que somos pastores, que trabalhamos para a igreja, também precisamos ter isso claro, qual o propósito de Deus para nós. Jesus tinha tanta convicção, tanta clareza do propósito de Deus para a sua vida, que não permitiu jamais que qualquer interferência
mesmo do seu querido discípulo Pedro, viesse impedir o cumprimento desta missão. Na sequência, nós vamos encontrar então aquele pensamento do verso para memorizar, onde os seguidores de Jesus são chamados para ter o mesmo objetivo que ele. Ele então convoca a multidão, diz aqui o verso 34, quem sabe a nossa produção pode colocar na tela, e ele lhes disse: agora sim, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Que coisa linda! É interessante que o autor da lição, ele dedica na parte que nós chamamos o auxiliar do professor, todos os seus comentários estão concentrados tanto na declaração de Pedro de que Jesus era o Cristo, como desta parte. São comentários lindos, se você tem acesso a esse recurso, leia. É tanta coisa linda, eu não posso trazer tudo aqui para a lição, porque senão o nosso tempo se esgotaria só com essas duas passagens, nós temos ainda toda uma lição para considerar. Mas, neste ponto, Jesus faz um contraste, porque a crucifixão era o método mais cruel de morte usado pelos romanos. E todos queriam evitar a cruz, se afastar da cruz. E Jesus justamente usa a cruz como um simbolismo de renúncia, como um simbolismo de entrega. Ninguém espontaneamente quer tomar uma cruz. Mas Jesus disse: se você quiser vir após mim, negue-se, tome a sua cruz e siga-me. Jesus, ele não somente com isso explica o preço do discipulado, mas ele explica também, ele dá ênfase ao valor do discipulado. Que a gente possa considerar claramente esses dois aspectos. Seguir a Jesus tem um preço, mas seguir a Jesus também tem benefícios, tem bênçãos, tem uma maravilha de vida que nós vivemos aqui em renúncia, mas uma maravilha de expectativa de eternidade à nossa disposição. Interessante que ele termina aqui, me permitam fazer a leitura, o autor cita Jim Elliot, onde em seu diário, em 1949, ele escreveu: não é todo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Queridos irmãos, que nenhum de nós venha a perder o galardão da vida eterna que Jesus nos oferece. Eu acho muito interessante as expressões dos versos 36 e 37. Ele diz: que adianta o homem ganhar a vida inteira e perder a salvação? O que o homem daria em troca dessa salvação? Perguntas para a nossa reflexão. O que adianta nós termos grandes êxitos acadêmicos, intelectuais, materiais, recursos, propriedades, e termos uma espiritualidade frágil, zerada? Que adianta ganharmos o mundo todo, sermos reconhecidos, valorizados pelo mundo e perdermos a salvação? Reflexões com as quais finalizamos aqui a lição da segunda-feira.